Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje, segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020. Estamos iniciando mais um estudo da lição da Escola Sabatina e eu tenho o privilégio de hoje ter ao meu lado o professor Juscelino Barros, que é professor de História na Escola Adventista do Sétimo Dia, aqui de Natal. Professor, seja bem-vindo, muito obrigado e já pode fazer, portanto, a oração inicial. Oremos então. Grandioso Pai, soberano Deus, nossa prece é que o Senhor nos abençoe de modo especial, nos dando agora a compreensão das lições espirituais presentes nesse guia de estudo. Esteja com todos que estão nos ouvindo, te oramos confiando em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, na lição de hoje, nós temos aqui uma amostra clara de que quando o mal entra em um lugar, ele destrói os planos de Deus, tenta destruir os planos de Deus. Deus preparou todo aquele ambiente. É como um professor, que a lição compara, um professor que prepara com todo amor o ambiente de sala de aula. Estuda antes, não é assim? Estuda antes, prepara, faz um plano de aula para que aquilo aconteça, faz todo um planejamento e vai para a sala de aula com a melhor intenção, da melhor forma possível. E aí nós temos uma mudança entre o capítulo 2 e o capítulo 3 de Gênesis. No capítulo 2 nós temos a coroação ali da criação, né? Iniciando com o dia de sábado, né? Veja que o sábado é um link entre o capítulo 1 e o capítulo 2, e nós temos ali a coroação, então, de Deus. Contudo, Deus, com toda a sua aprendizagem para o homem, com todo o seu método para o primeiro casal, acontece ali, professor Juscelino, a queda, não é verdade? Que momento triste, né? E a queda, pastor, como o senhor está falando aí, nada mais é do que uma espécie de avaliação, né? Na realidade, é um resultado negativo da avaliação. Como toda boa sala de aula, né, o professor precisa ter aquele momento, né, onde o aluno ele vai colocar, né, sob questão os seus aprendizados. Né? O aluno ele vai expressar aquilo que de fato ele aprendeu. Então, Adão e Eva eram alunos cheios de potencialidades. Mas, isso é uma coisa interessante já da gente pensar, né? Porque muitos pensam que Adão e Eva já estavam completos. Pensam que a perfeição moral é sinônimo de um conhecimento, né, que está no topo. Mas essa não é a condição que é mostrada no Eles Gênesis. também estavam em um processo de crescimento e de conhecimento, né? Tanto que Deus tinha deixado uma prova para eles, que era deles não comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma avaliação para eles. Isso já é uma demonstração na Bíblia, né, de que uma boa educação não faz uma boa pessoa. Ou pelo menos que uma boa educação não garante que você não irá errar. Então tem muitas pessoas por aí que têm uma educação oriunda dos pais excelente, estudam em ótimas escolas, mas o que vai determinar o seu caráter não é quem está educando, mas são suas escolhas diante das situações que você está sendo colocado pelo seu orientador. Um ponto importante que eu vejo no capítulo 2 de Gênesis é que havia um ambiente ideal, havia companhia ideal, o professor ideal, até os alunos eram ideais, mas a queda ocorreu, mostrando que nem sempre o meio é fator preponderante para acerto ou para erro. É claro que pode haver sim uma influência, mas ali eles estavam no ambiente ideal, mesmo assim desobedeceram e caíram. Portanto, uma coisa não está sempre diretamente ligada à outra. Eles viviam em um bom ambiente, contudo, eles caíram. E, professor Juscelino, é interessante que no capítulo 3 acontece a tragédia, a quebra, o distanciamento entre a desobediência dos homens do primeiro casal e esse distanciamento. Um terceiro elemento entra ali, que é o inimigo de Deus, não é isso? Qual foi a intenção de Lúcifer, né, da serpente, ao entrar em contato com aquele primeiro casal? Então, a proposta da serpente, ela tem informações que iam de encontro às afirmações de Deus. Ele aferiu questões ali sobre o próprio caráter, sobre as próprias intenções do diretor, do professor da escola. Então, eu imagino que Lúcifer ou a serpente poderia ser uma figura análoga às fontes de autoridade alternativas, né? Ou fontes de informações alternativas à escola, que é o lugar oficial. E esses alunos, eles então preferiram confiar
nessas fontes alternativas ao invés da fonte real, né? E o problema, veja, o problema não é simplesmente se deparar com outras informações, com um contraditório, mas é permanecer na contradição, é não voltar para a escola, é não lembrar que o lugar ideal da aprendizagem, o lugar onde de fato há essa construção segura, sempre será a partir de Deus, da sua palavra. Ele que é a fonte da verdade e do amor e da vida. Interessante também que agora nós temos a primeira dualidade entre racionalismo e sentimentalismo da Bíblia. Nós temos agora Eva vendo e sentindo que aquilo era agradável aos seus olhos. Então Eva se deixa levar pelo sentimentalismo, não que seja ruim, Deus criou os sentimentos, mas agora o sentimentalismo profundo se levanta contra o racionalismo da ordem de Deus. E claro, e também todo aquele papo, né, aquelas propostas de Satanás foram terríveis e eles caíram. Então, essa dualidade ocorreu ali e Eva resolveu optar por não obedecer. E eu até diria que há uma terceira dimensão a ser considerada aí, né, nessa dualidade de racionalismo e sentimentalismo. Eu diria que há uma outra dimensão da existência, chamada de obediência. Porque muitas vezes a obediência nem é o que você sente e nem é o que você pensa ser o melhor. É simplesmente uma ação, um caminho, né? E nesse caso aí, eu acredito que Satanás ele conseguiu mexer tanto com as emoções, como também do próprio entendimento, a tal ponto em que ele questionou, né, as certezas e convicções, ela ficou ali tremendo na base, com certeza. Eu tenho certeza que uma mulher com perfeição moral e inclinação santa, certamente tinha essas faculdades bem organizadas, bem articuladas, mas mesmo com a mentalidade funcionando corretamente, mesmo com os sentimentos funcionando de modo equilibrado, isso não nos garantirá que estamos no caminho certo. Muitas vezes as pessoas elas usam a sua mente a tal ponto, né, em que elas percebem que não há mais lugar a se chegar e se garantem nisso, nas certezas. Mas a palavra de Deus nem sempre ela pode ser apreendida pela razão. Por isso que nós devemos estar sempre escravos à mente de Cristo, né, para que tanto o racionalismo quanto o sentimentalismo possam se fundir na obediência. Que Deus abençoe você. Muito obrigado, professor Juscelino. Um forte abraço e até o próximo podcast.